Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, contra os falsos profetas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são sobre os profetas, segundo, sobre os falsos profetas em Ezequiel, nesse livro que nós estamos estudando, o livro de Ezequiel, e o terceiro, sobre a geração das mensagens falsas. Nosso texto áureo se encontra em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresia significa falso ensino. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Também gostaria de citar aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Então Jesus mesmo deu para a igreja esses 5 ministérios. E da mesma forma que há os ministérios que Jesus deu para a igreja, há também os falsos ministérios que Satanás introduz secretamente, ocultamente, encobertamente na igreja. Então, se existe apóstolo de Jesus, existe o falso apóstolo de Satanás. Se existe o profeta de Jesus, existe o falso profeta de Satanás, e assim por diante. Então, agora, por que Jesus deu os ministérios para a igreja? O versículo 12 vai dizer para nós: querendo aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar é o oposto de degradar, de deteriorar, de destruir. Então, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação, para construção, que é o oposto de desconstrução, que é o oposto de demolição, edificação do corpo de Cristo. Então esse é o propósito, ou seja, Deus não faz nada sem propósito. Agora, o inimigo também não faz nada sem propósito. A verdade prática diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então, quando tiver dúvida, tome cuidado, para que pode ser o inimigo que colocou no seu coração. Primeiro tópico, sobre os profetas. O profeta, ele é alguém que traz o povo a Deus. Está aqui. O profeta, eles trazem Deus ao povo. O profeta recebe de Deus e passa para o povo. O sacerdote, o que ele faz? Ele pega do povo e leva para Deus. Ele intercede pelo povo. O profeta recebe de Deus e passa para o povo. Agora, e os falsos profetas? Os falsos profetas, oposição. Então eles se contrapunham com os verdadeiros profetas, os profetas de Deus, e eles também desencaminhavam o povo dos caminhos do Senhor. O povo estava no caminho certo, eles tiravam o povo do caminho, faziam com que o povo se desviasse do caminho certo ou do caminho do Senhor. Primeiro subtópico, o termo profeta. Então, do hebraico, navi, está ali ou está aqui? Está aqui. Do hebraico, navi. Navi significa profeta. Então a ideia primária é de porta-voz. O que é porta-voz? É o mesmo que orador, ou seja, Deus entregava a mensagem, ele tinha o direito de fala, porque Deus entregou para ele, então ele portava a mensagem, ele portava a voz de Deus para poder trazer para o povo. Então ele era o orador. Êxodo 7:1 vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Olha o que Deus fez. Deus colocou Moisés como se Moisés fosse Deus, e Arão como se Arão fosse o profeta. Então, ao invés de Deus falar com Moisés, Moisés falava com Faraó, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com Faraó. Êxodo 4:15 também diz assim: E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Olha aí o porta-voz. Porás as palavras na sua boca, e eu serei, Deus falando, eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Segundo o subtópico, vai dizer que outros termos para designar os profetas de Deus. Então, existem alguns termos ou diversos termos usados para os profetas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15, vai chamar ele de mensageiro. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, vai chamar de meus servos. Também vai chamar de servos do Senhor. Em Deuteronômio 33:1 vai chamar de homem de Deus. Nesse caso aqui estava falando acerca de Moisés. Então Deus chamava ele de homem de Deus. Também são termos para profeta. Então profeta ele é de origem grega. Profeta é de origem grega, profetes ou profetés, como preferir, tá? E pro significa antes, e femi significa falar, ou seja, falar antecipadamente ou falar antes. Falar antes de acontecer. Vai acontecer. Então ele profetizava. Deus dava para ele, ele profetizava antes que acontecesse. Porque depois que aconteceu falar, meu irmão, aí também não adianta, né? Aí o profeta não serve para nada. Aí sim pode ser chamado de falso profeta. Aí não adianta. Então ele era conhecido por prever o futuro. Ou seja,
revelar algo impossível de se saber por recursos naturais, meios naturais. Então ele falava alguma coisa que ninguém tinha como saber, não tinha como saber. Então só Deus mesmo para poder fazer isso daí. 1 Samuel 9,6 diz: porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Está falando de Samuel, tá? Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então eles confiavam no homem de Deus, confiavam no profeta de Deus. Tudo que ele fala acontece. Então vamos lá que ele vai falar para nós o que nós temos que fazer. Terceiro subtópico, os falsos profetas. Então profetizar falsamente, profetizar mentira, era crime em Israel sob pena de morte. Olha lá, Deuteronômio 18:20. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então se falar, assim diz o Senhor, e for mentira, vai morrer. Eu estou profetizando no nome do Deus Baal, no nome da deusa Aserá, vai morrer também, tem que morrer também. Isso é lei em Israel, lei de Deus, é bíblico isso daí. Então os mesmos termos hebraicos para profeta, que é Navi, Roê e Rosê. Eles são usados para profeta, são usados para vidente e são usados para adivinho também. Só que esses termos aqui, Navi, Roê e Rosê, que seria profeta, vidente e adivinho, da mesma forma que ele é usado para o profeta de Deus, ele também é usado para o profeta do inimigo, para o falso profeta. Por quê? O termo é o mesmo, a diferença vai ser profeta de Deus, profeta do inimigo. Profetizou verdade, profetizou mentira. É assim que nós vamos saber, através do contexto. No contexto, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, é bem rapidinho aqui, tá? Então o contexto ele vai identificar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso profeta, dentro do contexto. Quando você lê, você vai saber de quem está falando, ainda se você lê no original. Vai estar falando Navi, Navi é profeta de Deus. Vai estar falando Roê, Roê significa vidente. Aí está falando Rosê, significa adivinho. Mas peraí, então está falando de Deus? Peraí, pelo contexto nós vamos descobrir. Segundo de Pedro 2,1, ele vai dizer assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Aqui ele já está dizendo falsos profetas. Então é o Navi, mas só que é falso, tem um falso antes dele. Como entre vós haverá também falsos doutores. Esse aqui é o nosso texto áureo, segundo de Pedro 2,1. O resumo desse tópico diz: além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus, servo do Senhor, homem de Deus, dentre outros aí. Então o segundo tópico vai falar assim, sobre os falsos profetas no livro de Ezequiel. Primeiro subtópico, os dois lados. Então toda moeda ela tem dois lados, não é isso? Cara e coroa, não é? Então tudo na vida tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Então dentro da revista vai estar lá o bem, o mal, o galardão, o castigo, os amigos, os inimigos, a bênção, a maldição, o verdadeiro, o mentiroso, o justo, o injusto, a vida, a morte, o céu, o inferno. E agora a gente entra na questão: os profetas legítimos de Deus e os profetas falsos de Satanás, aqueles que são enviados por Deus e aqueles que são enviados pelo inimigo. Então o segundo subtópico vai falar sobre a apresentação. Então não existe uma palavra específica para falso profeta. Então Navi é profeta, aí vem a palavra antes falso, mas uma palavra específica, falso profeta, não tem, tá? Então o termo profeta ele se aplica aos profetas que estavam lá em Jerusalém, ele se aplica também aos profetas que estavam exilados lá na Babilônia. Então tinha profeta e falso profeta tanto em Jerusalém como lá na Babilônia, ok? Então não era só, só estavam lá, Ezequiel estava na Babilônia, então só tinha falso profeta lá. Não. Jeremias estava profetizando lá em Jerusalém, e lá em Jerusalém também tinha os falsos profetas. Jeremias era o profeta de Deus e havia outros falsos profetas. Ezequiel estava profetizando para o povo que estava no cativeiro e existiam falsos profetas ali no meio do cativeiro. Daniel estava profetizando lá na corte, havia os falsos profetas lá na corte de Nabucodonosor também. Jeremias 5, versículo 30 e o 31, só a parte A. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente. Olha o que a Bíblia diz: coisa espantosa, coisa horrenda estão fazendo na terra. Profetizar falsamente é isso que Deus chama, coisa horrenda, coisa espantosa. Jeremias 29:9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Terceiro subtópico, o desserviço dos falsos profetas. Desserviço é o antônimo de serviço, ou seja, é o contrário de serviço. Então, o profeta de Deus presta um serviço para Deus, o falso profeta ele presta um desserviço para Deus. É justamente o oposto. Bate de frente, Ezequiel 13:3. Assim diz o Senhor Jeová:
ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Então, loucos aqui, a palavra é Nabal. Cadê o Nabal? Nabal está aqui, ó. Nabal significa louco, tolo, insensato. Esse é o significado da palavra Nabal. Então ele está falando aqui, ai dos profetas loucos, ai dos profetas Nabal. Olha, Salmo 74, 22 diz assim, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco, ou que o Nabal te faz cada dia. Também o Nabal aqui zomba daqueles que confiam em Deus. Salmo 39, 8 vai falar assim, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Então o Nabal também, ele não acredita em Deus. Salmo 14, 1 e o Salmo 53, 1, que é muito semelhante, diz assim, disse o nécio, ou o Nabal, disse o Nabal no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então Nabal, ele não acredita em Deus. Só que assim, não é uma mera tolice, ele é louco, não é isso não. Mas se trata de alguém que blasfema contra Deus. O Salmo 74, 18 vai dizer, lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco, que um povo Nabal, blasfemou o teu nome. Esse é o problema maior. Então o quarto subtópico vai dizer, as raposas do deserto, Ezequiel capítulo 13, versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Então esses profetas estão sendo chamados de profetas chacais, profetas raposas, ou seja, de caráter destrutivo e perigosos à nação. E hoje, como é que funciona hoje? Hoje o perigo deles é para a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo. É Assembleia de Deus é amor, é congregação. Não, é a igreja de Cristo. São as pessoas salvas, aqueles que quando Jesus vier buscar, vai subir com ele no arrebatamento. Onde estão essas pessoas? Que igreja que elas estão? Elas estão em todas as igrejas, em todas as denominações, vai ter um grupo de pessoas que vai subir, que servem ao Senhor, que temem ao Senhor. Essas pessoas são a igreja de Cristo, são o corpo de Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha só, corrupção. O que é corrupção? Está escrito aqui, deterioração, decomposição. Imagina os 5 sentidos, é o tato, a visão, paladar, olfato e a audição. Esses são os nossos 5 sentidos. Olha a preocupação de Paulo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, então com astúcia a serpente enganou Eva, assim também, ou seja, da mesma forma, com astúcia, nós também sejamos de alguma forma corrompidos os nossos sentidos. Pensa bem, se o meu ouvido está corrompido, o que é corrompido? Deteriorado, em decomposição. Também mais uma coisa que significa a corrupção: modificação, adulteração das características originais. Então mudou aquilo que é original, está corrompido. Então se eu tenho, se os meus olhos estão corrompidos, estão deteriorados, estão em decomposição, eu não vou enxergar direito. Olha a preocupação de Paulo. Nós temos 5 sentidos. Ele se preocupou com cada um deles e deixar para nós. Eu tenho medo que isso aconteça com vocês também. A astúcia de Satanás corrompa alguns dos seus sentidos, ou todos os seus sentidos. Assim, nós não vamos. Se eu tenho o olho corrompido, eu não vou enxergar direito. Se eu tenho a boca corrompida, eu não vou falar palavras que agradam a Deus, que adoram o Senhor, que glorificam o Senhor, e assim por diante. Paulo estava preocupado com os nossos sentidos. Aí o que vem mais? E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então há uma simplicidade em Cristo, e Paulo está preocupado que se os nossos sentidos se corromperem, nós vamos nos afastar dessa simplicidade, nós vamos nos afastar de Cristo. Aí continua no versículo 4, porque se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrerias. Então olha só, então se alguém, segundo os Coríntios 11:4, que é o versículo que nós lemos aqui, tá? O que nós temos que fazer? Vamos lá, nós temos que pregar Jesus, não é isso? Ou pregar o Jesus para nós, não foi isso? Sim, nós temos que receber o Espírito, não é isso? O Espírito Santo, não é isso? Quando aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, ele vem habitar conosco. Terceiro, nós temos que abraçar o Evangelho, ou nós já abraçamos o Evangelho. Maravilha, então está tudo certo por aqui. Mas olha a preocupação de Paulo: se alguém pregar outro Jesus
Olha o problema. Se alguém receber outro Espírito, peraí, só existe um Espírito Santo, só existe um Jesus. Peraí, como é que eu vou receber outro Jesus? Como é que eu vou pregar outro Jesus? Como é que eu vou falar de outro Espírito? E como é que eu vou abraçar outro Evangelho? Só existe o Evangelho, só existe um Evangelho. Peraí, só existe um Cristo, um Messias, um Salvador, um Jesus. Só existe um Espírito Santo e só existe um Evangelho. Aí eu vou pregar outro evangelho. O que Paulo diz? Se descer um anjo de Deus, um anjo do céu, e pregar outro evangelho, seja amaldiçoado, seja anátema. Então a preocupação dele, aceitam facilmente. Então se alguém prega outra coisa para nós, prega outro Jesus para nós aceitamos facilmente. Esse é o problema. Esse é ter corrompido os sentidos provoca isso daí. Então se alguém receber outro espírito, a gente aceita facilmente. Se alguém abraçar outro evangelho, nós aceitamos facilmente. Então por isso nós temos que ter o conhecimento para que isso não aconteça na nossa vida. Esse outro aqui não faça parte, mas sim continuar com o mesmo Jesus, receber ou continuar com o mesmo Espírito Santo dentro de nós e também abraçar o mesmo evangelho que nós recebemos desde lá de trás. Amém, meus queridos? 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos, olha só, já estava falando de falso profeta, agora já vem falso apóstolo, já no começo também estava falando sobre falso doutor. Então a própria Bíblia já vai falando quais são os de Deus e quais são os do inimigo. Então aqui, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, eles se transformam, eles se parecem como se fossem apóstolos de Cristo. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então Satanás, quando ele aparecer, ele não vai aparecer em forma de com chifre, do jeito que a gente imagina, vermelho, pegando fogo com o seu tridente. Não é assim que ele vai aparecer. Não, ele vai aparecer em forma de um anjo de luz. Ele vai parecer que é de Deus. Ele vai pronunciar palavras que parecem que é de Deus. Aí o 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então não é muito, quer dizer, se Satanás ele se transfigura em anjo de luz, então não é muita coisa que os ministros dele, que os enviados dele se transfigurem em ministro de justiça, ou seja, se transformem em ministro de justiça, mas não é porque se converteram, é para parecer que são de Deus, é para parecer que são justos, é para parecer que são honestos. Mas olha aqui, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então eles vão enganar, mas o fim deles vai ser conforme as obras que eles praticaram. O resumo desse tópico diz: assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Terceiro tópico, sobre a geração das mensagens falsas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11 e 12, diz assim: E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos o consumir. Então esse Zedequias aqui, filho de Kenaaná, ele era um falso profeta, ele estava profetizando mentira. Versículo 12 diz: e todos os profetas, se você ver lá no versículo 6 desse mesmo capítulo, vai falar que são quase 400 profetas, e todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor, olha, estava falando em nome do Senhor, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Na verdade era uma profecia mentirosa. Então quase 400 profetas, mais o Zedequias aqui, o filho de Kenaaná, também estava profetizando essa mentira. 1 Reis 22, o 24 e o 25 diz assim: então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então veio Micaías e falou a verdade, ou seja, ele foi contra os profetas. Então 400, quase 400 profetas, mais Zedequias estava aqui. Aí vem Micaías e começa a falar outra coisa: não, se você subir, você vai morrer. Deus está falando comigo. Aí quem que ele preferiu ouvir? Ele preferiu ouvir os mentirosos. Agora, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para ti? Existia uma doutrina, ou o Antigo Testamento existe essa doutrina, que o Espírito Santo ele atuava em uma pessoa de cada vez, ele não usava duas pessoas ao mesmo tempo. Então era muito conhecida a doutrina do Espírito Santo de atuar em uma pessoa de cada vez. Até os falsos profetas conheciam. Então ele dizia que o Espírito Santo estava com ele, e de onde saiu o Espírito dele para poder entrar em Micaías, para Micaías poder falar. 25, e disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então Micaías falou, profetizou para o rei, e também profetizou para o falso profeta, que ele ia estar fugindo tentando se esconder para fugir da morte. Então a febre da crença em mentiras e em falsas profecias
ela é muito parecida, ela é muito semelhante ao interesse pelas mensagens falsas na atualidade. Muitas pessoas buscam profetas para ouvir a voz de Deus. Meu irmão, a maior profecia está aqui, ó, palavra de Deus. Quer saber o que Deus quer falar para você, o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia, procura, para não ficar recebendo profetada por aí afora. Existe profeta de Deus, existe, mas não precisa ficar atrás não. Quando Deus quiser falar contigo, Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar uma criança, Ele vai usar um animal, Ele vai usar o que Ele quiser, mas Ele vai falar contigo, pode ficar tranquilo. Primeiro subtópico, o profeta no Antigo Testamento. Então a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, aos profetas verdadeiros, aos profetas de Deus, elas vêm sempre acompanhadas de um qualitativo que identifica ele como tal, ou seja, como profeta de Deus. Então segundo Crônicas 36:16 vai falar que ele é mensageiro de Deus, olha só, mensageiro de Deus. Segundo Reis 9:7 vai falar que meu servo, palavra de Deus falando, os profetas. Então os profetas, mas são servos de Deus. Também Jeremias 7:25 e segundo Reis 17:23 vai dizer a mesma coisa, meus servos, os profetas, ou os profetas, servos do Senhor. Então o povo de Deus ele foi e ele sempre vai ser destratado pelo mundo, maltratado pelo mundo. João 15:18 diz assim: se o mundo vos odeia, palavras de Jesus, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então o próprio Jesus disse, se o mundo odeia vocês, fica tranquilo, eles odiaram a mim também. E o mestre ele sofre uma coisa, os discípulos vão sofrer a mesma coisa que o mestre sofreu. Se o mestre sofreu, os discípulos também vão sofrer. Então a igreja ela experimenta esse desprezo, esse ódio do mundo inteiro ainda na atualidade, e enquanto a igreja estiver na terra, ela vai continuar experimentando esse desprezo, esse ódio. Segundo subtópico, os portadores das mensagens falsas. Ezequiel 13, do 6 ao 8 vai dizer assim: vêem vaidade e adivinhação mentirosos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora sim é o Senhor, né? Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós. Imagine ter Deus contra você. Olha só o problema. Diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então os falsos profetas eles desencaminhavam o povo, eles traziam falsas notícias sobre a verdade de Jeová, a verdade de Deus, também sobre assuntos políticos. Não, então não era só coisa religiosa não, assuntos políticos, assuntos militares, eles falavam sobre a guerra também, e também a administração da nação. Então eles traziam mensagens falsas, notícias falsas, boatos, fake news, para todas essas áreas, não era só para a área religiosa não. Então Jeremias 28, de 1 a 5 vai dizer assim: sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta, que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, olha aqui, o camarada vai profetizar, vai na casa do Senhor, vai na frente dos sacerdotes, vai na frente de todo o povo, para depois falar mentira. Olha que coisa, que cara de pau. Segundo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Peraí, eles estavam profetizando que Israel não seria levado cativo. Jeremias falando o contrário. Os profetas profetizando que não seriam levados cativo, Jeremias falando que seria levado cativo. Os profetas, depois que o povo foi levado cativo, os falsos profetas continuaram profetizando. O que eles falaram agora? Eles falaram que não seria levado cativo. Agora que foi levado cativo, o que eles falaram? Deus quebrou, assim fala o Senhor, Deus quebrou o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, olha só o que ele diz, dentro de 2 anos nós vamos trazer, Deus vai trazer os utensílios do templo de volta. Aí os versículos 3 e 4 vai estar dizendo assim, vai trazer o rei Jeconias de volta, que era o rei de Judá, e também vai trazer todos os que foram levados cativos depois de 2 anos, sendo que Jeremias havia profetizado, que eram 70 anos de cativeiro. Aí os falsos profetas, não, é só 2 anos, Deus já vai trazer tudo de volta. Mentira, a mentira ela é uma distorção do verdadeiro eu, e ela afeta a nossa relação com Deus e também a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Sabe, aquele que nós temos que amar sobre todas as coisas e também ao outro como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Quando eu minto, eu tô afetando a minha relação com ele e com o meu próximo. 1 de João 2,4 diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos faz parte de ser verdadeiro. 1 de João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus
a quem não viu. Então são 4 coisinhas aqui, ó. Conhecer a Deus, para ser verdadeiro, eu preciso conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? Guardando os seus mandamentos. Ou seja, como que eu demonstro que conheço a Deus? Guardando os seus mandamentos. Então, quando eu guardo os mandamentos de Deus, significa que eu conheço a Deus. Então eu sou verdadeiro, mas falta mais alguma coisa. Eu preciso amar a Deus, mas eu também preciso amar o meu irmão, amar o meu semelhante. Então eu preciso de pelo menos essas 4 coisas para ser uma pessoa verdadeira. João 8,44, olha só que interessante aqui. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, peraí, Jesus está chamando aqui algumas pessoas de filhos do diabo. Por quê? Porque o diabo é mentiroso, porque o diabo é o pai da mentira, porque o diabo não se firmou na verdade, então ele é o pai da mentira. Todo aquele que mente é filho do diabo. É o que Jesus está dizendo aqui. Terceiro subtópico, a ira de Deus contra os falsos profetas. Ezequiel 13:10. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica parede de lodo aqui significa um muro fraco, um muro sem coluna, um muro todo cheio de brechas, e outros a rebocam com cal, não adubada. Ou seja, além de ser um muro fraco, vem um camarada e faz aquela coisa linda, né? Passa cal, deixa tudo bonitinho. Aparência. Então, ó, é um muro fraco que aparenta ser forte, que aparenta prestar, que aparenta dar segurança. Mas a sentença dele já vinha desde Moisés. Lá em Deuteronômio 13, versículos de 1 a 5, eu vou resumir aqui. Ele está dizendo assim: quando um profeta ou sonhador tiver um sonho no meio de ti e te der um sinal, e esse sinal acontecer, o que vai acontecer? Aí depois que aconteceu esse sinal, as pessoas vão acreditar que ele é um profeta de Deus. E depois esse camarada vai falar assim: não, vamos servir outros deuses, e as pessoas vão atrás dele. Deus, ele permite que isso aconteça para provar o povo dele, para saber se realmente são fiéis a Deus ou não. Porque se o profeta é de Deus, ele não vai falar nada que é contrário à sã doutrina, que é contrário à palavra de Deus. Ainda que ele profetize, que ele diga e que vai acontecer e aconteça, não significa que ele é um profeta de Deus se ele for contra a palavra de Deus. Entendeu? Então Deus permitiu isso daí para poder provar o povo, para saber se o povo era fiel a ele ou não. Aí o 5 diz assim: aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. E aqueles que seguiram a ele, que foram servir outros deuses? Vai acontecer a mesma coisa, porque se a sentença de um é essa, a sentença do outro que fez a mesma coisa vai ser a mesma sentença. Então os discípulos desses falsos profetas, desses falsos doutores, desses falsos mestres, eles ainda estão por aí. Eles estão desencaminhando, tirando o povo de Deus do caminho e continuam espalhando suas heresias, ou seja, seus falsos ensinos. Então nós precisamos estar atentos a todo tipo de movimento estranho que aparece dentro da igreja. Vai aparecer uma doutrina nova, apareceu alguma coisa nova. Não, tome muito cuidado, nós precisamos estar atentos com isso daí. O resumo diz assim: no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualitativa, assim como mensageiro de Deus. A conclusão da lição diz que, como aconteceu em Israel com os profetas, haveria de acontecer também com a igreja. Tudo que aconteceu lá tem acontecido aqui também e vai continuar acontecendo. Então, o boato, por que você está falando de boato, assim? Porque falso profeta, vai falar mentira, vai falar engano, não é? Então, boato é a propagação de uma notícia infundada, uma notícia sem fundamento, não oficial e também de fonte desconhecida, ou seja, fake news na atualidade, para ficar bem claro para todos nós. Então, quem divulga fake news, quem divulga notícia falsa, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Os mesmos juízos que aconteceram com os falsos profetas, com os seguidores dos falsos profetas, vai acontecer com essas pessoas também, conosco, com qualquer um que propagar falsa mensagem. Então, o contexto mostra que divulgar uma informação enganosa é a associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Então, quando eu me torno falsa testemunha, quando eu propago uma fake news, uma mensagem falsa, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o 9º mandamento, que nós não podemos ser falsa testemunha. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.